Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com uma pessoa extraordinária, a Cat. Mãe de muitos, né? Tem muitos rótulos que eu poderia colocar nessa mulher de Deus, uma mulher notoriamente conhecida em nosso meio, como uma mulher muito amorosa, carinhosa, uma mulher que abraça, que abriga. Então nós vamos fazer uma entrevista, um bate-papo aqui no Prosa Boa com a Cat. Tudo bem com você, Cat? Obrigada por ter aceitado, viu? Tá. Muito obrigado, viu? É um prazer conversar com você. prazer. A gente estava conversando um pouco antes aqui. Mata uma curiosidade nossa primeiro, Cat. Você não vem de uma família originalmente ou tradicionalmente de missões. Não. Você não aprendeu a fazer Não. missões nem com seu pai, nem com sua mãe, originalmente. Sempre estávamos numa igreja. Nasci em Pensilvânia. Fiquei 5 anos lá. Eu lembrei uma coisa que eu estou querendo falar. Sim. Daquela época que foi marcante para a minha vida. Tanto que eu já falei isso muito recentemente. Tinha um senhor de idade. Agora eu penso, será que ele era tão de idade naquela época? Para mim era. Eu tinha menos que 5 anos. E ele e a esposa dele, todos os dias, tinha eu e mais 2 amigos para casa deles, toda a tardinha. Nós fomos, ele era carpinteiro, ele falava muito sobre madeira, eu acho, por isso eu tenho muita dificuldade de pintar madeira. Porque eu olho madeira, E tem respeito pela madeira. eu vi a beleza da madeira. Agora, ele contava histórias bíblicas todos os dias. Você lembra do nome dele? Sim, é o Dave. Sim. E eu fui Dave Ritchie. Tanto que Deus me deu a oportunidade de falar para ele. E nós saímos, ele falava, investiu 3 anos em minha vida. Olha. Todo é tardinho. A esposa dele fez biscoito, coisas assim. Ele fez uma mesa bonitinho, que deu para todo mundo sentar de madeira, uma casinha bonitinha. E é uma coisa que marcou minha vida. Sim. Tanto que eu falo, qualquer criança, eu não importa se tem 5 minutos, ou 5 dias, ou 5 anos, eu falo na vida da criança. Porque eu tenho a oportunidade de tocar e de plantar sementes. Sim. Aí eu sei que eu fui plantado. Meu coração vem desse nascimento. Nós estávamos na minha igreja metodista, na época fomos para a Luterana, no Ohio. E aí essa era a história. Muito interessante. Ela vai contar aqui com qual idade que ela recebeu, né, o chamado, né, o mandamento do ID. E como que isso aconteceu? Como foi, Cat? Com 6 anos de idade. 6. Tinha 3 mulheres, 2 delas ainda estão vivas. Mas elas eram mais velhas e um casal que até a esposa faleceu dentro dessa época de escola dominical. Elas estavam cheias de Espírito Santo, conheceu Jesus e ficaram escondidos dentro de uma igreja luterana absolutamente contra qualquer dons de espírito, qualquer coisa. E elas ensinaram todos, não só domingos, mas todos os dias que tinha uma coisa com criança. Uma atividade. Ensinamos sobre oração, sempre chamava missionários também. Uma amiga minha estava em missões em África para alguns anos. Eu conheci ela a primeira vez na escola dominical. E foi coisas assim, foi uma coisa muito... sementes plantadas, Semente plantada, isso mesmo. E um dia eles estavam ensinando sobre oração. E conversando com Jesus como um amigo e esperando para ele falar de volta.
E eu... Tem os cachorros. E eu voltei para casa e orei. No próximo dia de manhã, orei, esperei. E Jesus falou para mim que ele não me fez para lugar frio. Interessante. Ele falou, vou te mandar para o sul. Só que para mim, não sabia sul era tão... Tão sul. Tão sul. Tão aqui. Nem sabia o que era sul na época, né? Como é importante, né? A palavra ministrada no coraçãozinho de uma criança, né? Como que o Espírito Santo ele não faz acepção, né? De idade, de... Deus fala para todo mundo. Aí você foi ensinada, no outro dia você foi orar. No outro dia eu fui orar, aí eu falei para Jesus o Senhor quer falar comigo. E ele falou, um dia eu vou te levar para o Brasil e você vai trabalhar com tribos indígenas. Impressionante. E eu nem sabia, sabe, todo que é uma criança, assim. Uma criança nessa idade, naquela época. Hoje em dia eu acho até primeiro ano, segundo ano, até ensina sobre os outros países. Sim. Mas naquela época não. Foi até os terceiro, quarto série antes que começou a ensinar. Então, eu falei para minha mãe, aí ela guardou essas coisas. E muitos anos depois, aí eu vou falar uma coisa também, que eu sempre estava procurando um relacionamento com Jesus. Sim. Porque eu ouvi uma música quando eu era criança, ouvi todo Páscoa, sem falta, fomos para a igreja da minha avó e ele sempre cantava e ele anda comigo e fala comigo. Sim. Aí ele fala que eu sou dele. Aquela música na jardim. E eu sempre esperei, eu pensei, Deus, talvez quando eu tomar a primeira Santa Ceia, talvez ali você vai encontrar comigo. Aí eu fiquei esperando, porque eu sabia que ele falava. Ouvi ele falando 2 vezes e queria aquele relacionamento íntimo. E mais vezes. Que Frances Ridley Havergal tinha. Que ela escreveu muitas músicas, tanto que eu peguei o livro dela e eu li. Mas eu fiquei com aquela coisa sempre procurando. Aí ali eu conheci Thomas. E ele pegou minha atenção. Para 5 anos. Sim. E chegou um ponto que casamos muito cedo. Eu tinha 15 anos, ele 16. E... um detalhe interessante. Quantos netos vocês têm? 27. 20? E 9 bisnetos. Olha a aparência dessa mulher. Olha. Mas começando com 15 anos. Começamos cedo, né? Bem cedo. Cat, uma curiosidade que eu estou e as pessoas devem estar também vem para o Brasil, então, uma jovem casada, né? Uma jovem, já com esse espírito missionário, tinha recebido o chamado. Vem com seu esposo e 4 adolescentes. Todos os meus filhos, nós falamos com eles. Sim. Sempre compartilhando. Quando eu e Thomas conhecemos Jesus, tínhamos quase... Na hora, era uma coisa, nós sabemos que vamos para missões. Sim. Era uma coisa que estava dentro de nós. Muito forte, né? Que te impulsionava o casal, né? E... Vocês passaram isso para os meninos? Nós ensinamos, né? Sim. Desde nascer. E tínhamos muitos missionários que saíram do nosso meio. Sim. Nós ajudamos muitos a ir para Jocum, para HP Force, para George Verwer e alguns ministérios que estão desconhecidos. Sim, mas lançaram, né? E sempre
sentindo que Deus estava com gente assim, como flecha, puxando, puxando, puxando. Que uma hora... E uma hora vai soltar. E questionamos até, Deus, por quê? Por que todo mundo está indo e nós estamos aqui? Sim. Mas Deus estava treinando, porque tinha que ter um processo. Processo, e tinha que ser uma coisa que vai durar. Sim. Porque quando vai para lugar para morar, eu nunca senti. Nós fomos enviados para 1 ano, mas eu nunca senti que vai ser 1 ano. Para mim, missionários era uma vida. Sim. E eu estava esperando para chegar aqui e realmente ficar uma parte de um povo. Que eu creio que eu e Thomas sempre falamos que nós somos americanos. Por isso que você se identificou completamente, porque você já tinha isso em mente, que não seria uma viagem, seria um embarque, assim, um prolongamento de uma vida. E você se estabeleceu aqui. Quando nós pegamos crianças da rua, como você vai abandonar eles segunda vez? Aí vem vocês para o Brasil com seus filhos para trabalhar especificamente com crianças. Com crianças da rua. Nós tínhamos algumas, realmente entramos em 2 casas separadas. Sim. Tínhamos uma casa que era crianças que moravam na rua um bom tempo. Adolescentes. E algumas dessas crianças ainda estão em contato com a gente. Depois de quantos anos? O Charlie e Cláudia chegou à nossa casa no mesmo dia, junto com Carla, Isaías e Rafael. Todos dentro dos mesmos 2 dias. Sim, foi no meu aniversário em 88. Em 88. Então, eles estão com gente até essa época. Até hoje, nós estamos falando de mais de 20 anos. Charlie ficou com gente um tempo. Todo mundo conhece Charlie. Aí vocês vêm para o Brasil e tem aquelas expectativas de... Vem trabalhar com crianças e vieram sem falar uma palavra em português, não é isso? Nem bom dia. Não, sabemos bom dia, onde está o banheiro, só que não estavam se entendendo a resposta. Exatamente onde era o banheiro. Né? Porque às vezes em Minas também você vira a segunda direita, o ali de Mineiro vai para lá. E vocês nós descobrimos que atalho em Minas não é atalho. Não é. É uma brincadeira. É logo ali, não tem ali. Logo ali, não tem aqui nós não temos ali, né? O nosso ali é bem esticado. Aí vocês vêm sem falar o idioma com as crianças, se depara com essa realidade das nossas crianças de rua. Né? Você teve alguma surpresa nesse momento? Era aquilo que você esperava? Você achava que eram tão carentes assim, Cat? Nessa época, eu posso falar que tem muita diferença de 88 com certeza. Até hoje. Sim. 88 estava muito opresso ainda, Brasil. Sim. Muitas pessoas não sabiam o que vai acontecer futuramente. Muita incerteza. Muitas pessoas, era engraçado que depois eu comecei a saber um pouco de história, tinha muita gente que nasceram em 64. Sim. Depois tinha um espaço grande, em 69 nasceu um monte de criança. 69 e 70. E eu pensei, engraçado. Tem todas essas crianças, esses jovens que estão nessa idade. Aí eu descobri, era porque quando era a mudança da regime. Sim. E ali, nossa, inflação. Eu lembro que você entrava para comprar café em um dia, dependente da moeda, podia ser 200 mil milhões, e o próximo dia triplicou. Sim. A mesma Até a noite, coisa. né? Você comprava num valor e à noite era outro valor. Então, quando você tinha dinheiro na mão, você não poupava, você comprava. Comprava logo o alimento. E foi uma coisa que eu entendi,
que os Estados Unidos têm ideia de poupar para uma coisa. Você vai poupando dinheiro e ali compra máquina de lavar. Sim. Aqui em Brasil não podia fazer isso. Tinha que comprar? Porque se você antes você vai pagar pagamentos, porque senão o dinheiro que você estava guardando hoje não valia muita coisa daqui a um mês. Não valia nada semana que vem. E nesse contexto econômico, né, e social que você fez seu estudo, você se depara com as crianças de rua, né? Qual foi a sua primeira impressão? Realizei meu chamado ou são tão carentes assim? Eu achei que não era tanto? Eu não sei. Eu acho, por causa do meu temperamento, eu rolo com o que está acontecendo. Você vai na onda. Não é muito difícil de adaptar. Sim. Agora, eu creio que a vida na fazenda faz isso. Sim. Que nós vivemos na fazenda, então... Não pode ter dificuldade. Não tem um problema, você tem que achar uma solução rapidamente. Faz parto de bicho. Bicho está nascendo, tem que ajudar. Isso mesmo. Bem desembolada. Come que tem. Então, quando você via criança com piolho, você já dava um jeito no cabelo. Criança com machucado já dá um jeito no machucado. E assim você foi. E foi... Junto com isso, aprendendo a língua. Isso. E seus filhos? Adaptando também? Não, meus filhos falavam português tão rápido. Olha. Que o Joseph... Tanto que quando nós mudamos, 6 meses depois, nós ficamos na fazenda da Lagoinha, que agora eu acho que agora é Criança Feliz. Sim. Ficamos ali, plantamos, se eu não estou enganado, foi 500 pés de mexerica, laranja. Uma floresta. Todas as plantas, as árvores que sustenta a Criança Feliz hoje, sim. Foi gente que plantamos. Essa mãozinha lá. E colocamos água todos os dias. E foi interessante. Foi uma bênção para ver o fruto, literalmente. Sim. O fruto das nossas mãos. Sim. Sustentando um lugar. Aí eles não conheceram gente. Algumas pessoas conheceram no início, mas já mudou, então... Não sabe quem plantou. Eu sei que hoje você tem, junto com seu esposo, vários projetos. Uhum. Vocês põem a mão no arado e vocês apoiam e dão suporte e ajudam a enviar. Dentro de todos esses projetos, Keti, que vocês estão envolvidos, qual que é aquele que mais toca seu coração? Amazonas. Amazonas. Por quê? Furando poços. Porque... Eu creio que porque Deus colocou o coração para a Satarém Maué em nossos corações. Sim. Minha família toda. Sim. Quando era crianças, nós lemos um artigo sobre eles, sobre a conversão, sobre uma missionária que foi lá, sim. Ganhou tribo. E eles estavam se matando porque achavam que era perigoso. E um povo tão lindo, tão lindo. Aí eu vou deixar Thomas falar sobre como nós encontramos, mas... Um recadinho que eu queria que você deixasse para o pessoal é... Hoje em dia nós temos uns perigos, uns problemas aí do evangelismo, né? Alguns jovens, algumas pessoas não muito maduras ou com uma ideia distorcida acham que vai ser um passeio, um safari, uma viagem. Queria que você desse o recadinho de 1 minuto, assim, o que é? É muita coisa. Se você está indo para missões, você tem que fazer uma de 2 coisas. Sim. Se está indo para um templo e sua igreja não vai sentir falta de você, não vá. Entendi. Porque você tem que saber trabalhar, amar, abraçar. E tanto que tem um casal que está no Amazonas, que ouvimos o pastor deles falando isso. Eles falam que se você não está deixando o buraco aqui na igreja, que as pessoas vão sentir
saudade, vão sentir dor quando você está saindo. Pode. Vocês não podem ir. Aí eles foram enviados agora. E eu sempre achei que missionário tem que fazer a obra onde está. Sim. Se não faz a obra em casa, se não faz a obra em sua igreja, se não faz a obra onde você nasceu, foi plantado, não consegue ter essa relevância. Você não vai fazer a obra fora. Às vezes, uma experiência missionária te choca e esse eu estou falando uma coisa de curto tempo. Sim. Te choca para... Te deixa impactado ali para aquela realidade. Ver que a realidade não é que você está vivendo. Sim. Ali eu acho que curto prazo tem valor. Mas não é brincadeira, não. E você tem que, quando você vai num lugar assim, você está indo como linha de frente de qualquer guerra. Sim. E tem que estar preparado. Tem que orar. Tem que segurar na palavra. Sim. Tem que jejuar. Tem que saber como você vai tratar. E tem que estar pronto de abraçar, de pegar piolho, pegar dengue. Foi seu caso? Eu já peguei dengue 2 vezes e gripe suína. Então, é uma coisa que... Mas eu podia pegar qualquer lugar. E tá forte aí, maravilhosa, né? Conversando conosco aí. Né? É uma coisa que... Eu não procuro de pegar uma coisa, não procuro de acontecer, mas... Acontece. Tá tudo no propósito, né? E Deus sempre tem razão. Graças a Deus, né? E cuida. E a sua família é um exemplo para nós, né? Um exemplo de motivação e um exemplo de cuidado do Senhor, né? Uhum. A gente já visitou vocês outras vezes, sempre conversando, e a gente sempre repara e comenta nas famílias o cuidado que o Senhor tem com você e com os seus, tá? Gente, qualquer pessoa que quiser conversar com a Cat depois, ela é uma mulher muito acessível, né, Cat? Precisa de colaboradores, ajudadores, voluntários, quiser vir, pôr a mão no arado, né? Pode conversar com essa mulher maravilhosa que quer te agradeço por tudo. Muito obrigada. Amém. Viu? Obrigado. Obrigada pelo seu tempo aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Boa noite.